Olá, eu sou Tere Bicudo e esse é o meu canal, Cantinho dos Casos Espirituais. Sejam todos muito bem-vindos e recebam meu abraço. O caso de hoje, como sempre, bastante interessante, é sobre uma moça negra muito linda. O nome dela foi chamado durante os trabalhos de desobsessão naquela noite. Não é costume acontecer de eu ver dentro do corpo de alguém. Nessa noite aconteceu isso. Eu vi essa moça muito linda, sentada com o olhar parado, olhar muito parado, estranho. Parecia que a alma dela estava longe. O sentimento que eu tive foi esse. Me foi permitido ver dentro do cérebro dela. O cérebro estava envolvido por uma substância verde musgo, como musgo de fundo de rio, ou de águas paradas, sabe? Dava para perceber em alguns pontos filamentos. Era gelatinoso, uma substância assim. E à medida que eu fui vendo, eu fui relatando para a dialogadora, e nisso entrou em nossa sala um rapaz bem magrinho e muito negro também. Ele vinha rindo muito, ele era muito simpático, muito engraçado. Ele ria demais. E aí ele nos contou, quando foi perguntado a ele por que ele estava rindo daquele jeito, que o momento não era para riso. E ele falou que ele achava tudo muito engraçado, aquela moça. Eles eram escravos numa fazenda e essa moça se dizia uma escrava branca como leite de cabra. Era uma rainha e ela queria ser tratada como uma rainha. E como ela era muito linda, apesar de, naquela época, ser negra, era diferente. E ela era linda, então ela exigia ser tratada como rainha. E o senhorzinho da fazenda dava para ela joias, as melhores rendas trazidas da Europa eram todos para ela. E ela andava na casa como uma rainha, dividindo as obrigações com a sinhazinha. E mandava açoitar os escravos que não obedeciam às ordens dela. E ela era mais rigorosa do que a própria dona da fazenda. Ela exigia ser tratada, fazia os escravos se ajoelharem diante dela, não podia levantar os olhos. E eles acreditavam nela, porque ela dizia que era uma rainha, e as orixás, com inveja da beleza dela, haviam pintado ela de negra, mas que, na verdade, ela não era negra. Ela era branca, como leite de cabra. E assim, esse escravo, né, esse ex-escravo, ele ria muito e falava, e nós acreditava. E quando falou para ele se era ele que estava fazendo aquilo, colocando aquele limo no cérebro da moça, ele falou, nós não, é ela mesmo que está chamando para a cabeça dela todas essas coisas. Aí veio as entidades de cura para fazer uma limpeza no cérebro dela e
E esse espírito foi levado para tratamento também, assim como os outros que poderiam ter raiva dela. Eu não vi outro, só vi esse rapaz. Nessa noite foi assim. Quando terminaram os trabalhos da noite, ficamos sabendo que essa moça estava num hospício em tratamento, que os familiares dela não sabiam mais o que fazer com ela, que ela tinha crises e eram terríveis, saía na rua e batia nas pessoas, era violenta, mas que realmente ela era uma negra, uma moça negra muito linda e tinha esse problema. E nós não ficamos sabendo nunca o resultado, mas com certeza ela foi curada. E aí ficamos pensando, quantas pessoas que vivem nos asilos psiquiátricos por culpa de passado, né? De envolvimento com a espiritualidade. Quantos? Isso acontece muito. Se a pessoa não procura ajuda espiritual, é claro que antes ou junto com a medicina tradicional, é necessário uma ajuda espiritual também. Porque nesse caso, olha o que foi realizado no cérebro dessa moça. Talvez ela mesma tenha atraído tudo isso para ela. E, na verdade, ela deve ter sido realmente uma rainha branca. E que, por muito orgulho, alguma coisa desse tipo, né? Ela veio como uma escrava. E quantos escravos não eram reis, rainhas, príncipes, pessoas da alta nobreza na África e eram trazidos como escravos para nossa terra, não é? Eu mesmo já fui escrava. Agora eu estou aqui, branca desse jeito, fugindo do sol. Eu já fui negra. Olha que pena. Queria continuar sendo. Mas a gente tem que aceitar. E assim foi terminado esse caso. Vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Eu vou, mas volto. Tenho muitos outros casos para contar.